Graças a Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Já quero desejar a todos um feliz ano novo, né? Essa é a primeira mensagem do ano de 2023, né? Que Deus assim nos permitiu chegar até esse ano. Glória e honra seja dada ao nome dele, tá bom? E já peço para você deixar o seu like, né? Aquilo que eu sempre falo, incansavelmente, porque esse canal não é para exaltar o nome do Amilcar, mas esse canal é para exaltar o nome do Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então peço para você compartilhar essa mensagem, peço para você deixar o seu like, tá? E deixa eu perguntar uma coisa para você. Como está a sua fé? Como você se encontra na fé? Porque é a palavra que nós vamos meditar hoje, né? O tempo passa, hoje eu particularmente já estou com os meus 38 anos de idade, graças a Deus por isso, né? Um dia eu tive 20, um dia eu tive 25, um dia eu tive 19, né? E com certeza o tempo vai passando e a gente vai, né, ganhando mais anos e o tempo vai nos envelhecer. Hoje eu, com os meus 38 anos, tem coisas que eu não faço mais quando eu fazia quando eu era moleque. Por exemplo, ia de bicicleta da onde eu moro até do outro lado da cidade, né? Um dia até já fui a pé. Mas hoje eu não faço mais, né? Um dos motivos, é claro, porque eu ganhei um peso a mais, mas também porque eu não tenho mais aquele vigor, né? Graças a Deus, não estou doente não estou enfermo não. Louvado seja Deus, sou uma pessoa saudável, mas o que eu quero dizer é que o tempo vai fazendo a gente vai envelhecendo conforme os anos vão passando. Por exemplo, você que me ouve agora, talvez você tenha uma certa idade que hoje você fala, nossa, hoje eu não tenho mais a força que eu tinha, né? Hoje eu já não posso fazer mais o que outrora eu fazia, né? Então é assim, é normal. É normal que o tempo passe e a gente vai, né, aos poucos a gente vai, vamos assim dizer, envelhecendo, né? Mas uma coisa que não pode acontecer, meu amigo e minha amiga, é a gente envelhecer na fé, né? Nós não podemos deixar isso acontecer. É normal que e na idade, fisicamente, deixa eu tomar um gole d'água, né? É normal que fisicamente a gente envelheça, sim, na fé. Na fé não, perdão. Fisicamente a gente envelheça, mas o nosso espírito, a nossa fé, ela não pode envelhecer. Às vezes tem pessoas na igreja que elas estão ainda na igreja, elas são frequentes na igreja, elas pessoas que não perdem nenhum dia de culto, né? Às vezes ocupa até um cargo, são pastores, às vezes são obreiros, às vezes são, né, fazem parte do grupo que faz a obra. Ou às vezes é um simples membro, mas às vezes a pessoa ela não está mais naquela fé que outrora a pessoa tinha, né? O Apocalipse fala até do primeiro amor, né? Que tem muitas pessoas que já não estão mais naquele primeiro amor. Ou seja, tem pessoas que não estão mais dessa maneira, no primeiro amor,
A fé da pessoa já não é mais a mesma, a pessoa ela já está acomodada, ela já não ora mais como orava antes, ela já não parte para cima mais dos seus objetivos quando partia antes, né? Ela já não participa mais assiduamente das coisas de Deus como ela participava antes. A pessoa se tornou, vamos assim falar no português claro, um religioso, né? E é uma coisa que não pode acontecer. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão na fé mais. Elas não estão com aquela fé viva mais, com aquela disposição mais que outrora ela tinha. Então isso não pode acontecer, meu amigo e minha amiga. E uma das coisas que faz a pessoa assim envelhecer na fé é o quê? Às vezes é a luta que a pessoa passa, as dificuldades que a pessoa enfrenta. Não pode acontecer isso. Pelo contrário, as lutas que a gente passa, a Bíblia diz que a gente tem que ficar mais ainda na fé, tem que aperfeiçoar mais ainda na fé, não envelhecer. E tem pessoas que, em vez dela se aperfeiçoar, ela se firmar mais ainda na fé, ela tem envelhecido na fé, ela está perdendo as forças de lutar. Tem pessoas que já não têm mais aquela força que ela tinha antes de orar em favor do seu propósito. Por exemplo, quantas mulheres que oravam para que Deus convertesse o marido e hoje não ora mais, já se conformou. A pessoa fala assim, ah não, o que tiver que acontecer vai acontecer, tá bom, né? Quantas pessoas que oravam em favor da casa própria, que o tempo foi passando, as coisas não foi acontecendo, a pessoa fala, ah não, deixa pra lá, né? Um dia vai acontecer, né? Quantas pessoas solteiras que um dia esteve orando pela pessoa amada para que Deus colocasse alguém no caminho, aí o tempo foi passando, a pessoa falou, ah não, deixa pra lá, deixa quieto, vou viver minha vida solteiro ou solteira desse jeito mesmo. Meu amigo, não faça isso. Tem pessoas que não têm mais aquele entusiasmo de jejuar, de orar, de ler a Bíblia, de buscar o Espírito Santo. Tem gente que faz anos que não fala mais na língua dos anjos. Faz anos que a pessoa não faz um jejum mais. Faz anos que a pessoa não tem um momento com Deus mais de oração. Isso tudo é sintoma de uma fé envelhecida. Ou seja, a pessoa ela não saiu da igreja, mas ela já não está mais na fé. A fé dela envelheceu. Tudo isso por causa do quê? Por causa do tempo, né? É normal que o tempo nos envelheça fisicamente, é o que eu acabei de falar no começo da mensagem. A gente vai envelhecendo todos os dias, né? Mas espiritualmente, na nossa fé, não podemos deixar isso acontecer. Por quê? Porque o que nos liga à presença de Deus, o que nos leva à presença de Deus é a nossa fé. Eu pergunto para você, você enxerga Deus fisicamente? Claro que não. Claro que um dia nós vamos enxergar Ele fisicamente. É o que eu mais espero, é o que eu mais desejo. Ver Deus face a face. Mas enquanto isso não acontece, como que a gente chega até Ele? Como que a gente tem um contato com Ele? Através da fé. Agora, se você é uma pessoa que a sua fé está envelhecida, você vai ficar cada vez mais longe de Deus. E é triste isso, né? Porque existem pessoas que estão na igreja, mas estão longe de Deus. Infelizmente, tem acontecido muito isso, tem desviados dentro da própria igreja. Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão afastadas de Deus. Não é que a pessoa ela está em pecado, não, ela não está em pecado.
mas ela está igual o rei Ezequias. O Ezequias, ele não estava em pecado. O Ezequias, a casa dele já não estava em ordem mais. Ele já não era mais aquela pessoa que ele era antes. Tanto que Deus, através do profeta Isaías, falou para ele, né? Coloca a tua casa em ordem. Não é que o Ezequias estava em pecado, não, mas é porque o Ezequias não estava mais na fé como estava antes. Tanto que quando ele orou, ele falou, Senhor, lembra de que eu andei na tua presença, ou seja, ele já não estava andando mais. Isso é uma fé envelhecida. Isso é o que não pode acontecer conosco, meu amigo e minha amiga. Porque nós corremos risco até de perder a nossa salvação. Sim, você corre risco até de perder aquilo que você conquistou, que Deus conquistou por você, que é mais importante que a nossa salvação. Corremos risco até de perder, porque a Bíblia diz o quê? Que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Ou seja, se você não permanecer na fé, você deixar a sua fé envelhecer, você corre risco até de perder a tua salvação. Por quê? Porque se nós não estamos na fé, nós vamos ficar longe de quem? De Deus. Porque o que leva a gente à presença de Deus é a nossa fé. A fé é a ponte que nos conduz a quem? A Deus. Então, se você está envelhecido na fé, você vai ficar cada vez mais longe de Deus e corre risco de você perder aquilo que é mais importante, que é a sua salvação. Então, meu amigo, é momento da gente despertar na fé, é momento de você retomar a sua força, é momento de você retornar o vigor que você tinha, é momento de você voltar ao primeiro amor, é momento de você voltar a ser aquela pessoa que você era antes. É momento de você sacudir a poeira e partir para cima, parar, continuar onde você parou, como diz o Apocalipse. Se arrepender da onde caiu. Quando eu falo cair, não é pecado que eu estou falando, mas é voltar àquela primeira fé, aquele primeiro amor, aquele entusiasmo para com as coisas de Deus. Então nós não podemos envelhecer na fé, tá certo? Olha o que a Bíblia diz em Josué, Josué capítulo 14, versículo 11. A Bíblia conta a história do Caleb. Quem que foi o Caleb? O Caleb foi o braço direito de Josué, né? Foi um dos que Moisés mandou espiar a terra e voltou com notícias positivas. E o Caleb, ele fez uma declaração. E olha que o Caleb aqui, 45 anos tinha se passado. Caleb já estava aqui com 85 anos de idade. É muito tempo, não é? É muito chão, né? Caleb já tinha se passado já 45 anos já. Mas ele fez a mesma declaração. Olha a declaração que o Caleb fez, né? Ele estava naquela mesma fé, melhor dizendo, me corrigindo. Ele estava naquela mesma fé com que ele esteve, melhor dizendo, 45 anos atrás. E eu e você? Será que nós vamos estar desse jeito? Daqui 10 anos, se algo não acontecer do jeito que você espera, você ainda vai estar na fé? Não deixa o tempo te envelhecer na fé, meu amigo e minha amiga. Fica firme, tá bom? Josué, capítulo 14, versículo 11, diz assim, olha o que o Caleb diz, ó. Pois agora tenho a mesma força como antes como antes a qual Moisés me mandou espiar a terra, e estou pronto para a guerra, para fazer aquilo que for preciso. Olha que forte isso. Ou seja, o Caleb,
ele já estava com 85 anos de idade. 85 anos de idade, a pessoa já está envelhecida, né? Ela já não está mais com aquela força de antes, já é um idoso. Em outras palavras, Caleb aqui já era um idoso. Mas você percebe que a fé dele não era uma fé envelhecida. Você percebe que o espírito dele não era aquele espírito de um idoso, de um envelhecido na fé. Mas era uma pessoa que estava disposta a ir para a guerra como há 45 anos atrás ele foi. Então essa tem que ser a nossa disposição. Quantas pessoas que já faz tempo que estão na igreja e até hoje a pessoa está na fé. É bonito ouvir isso. A pessoa já tem tantos anos de ministério, tantos anos na presença de Deus, e a pessoa está naquela mesma fé como antes ela começou. Isso é lindo, meu amigo e minha amiga. E é o que Jesus quer que a gente esteja, na fé. A Bíblia diz em Lucas 18, se eu não estou enganado é o 5 ou 7, se eu não estou enganado, que ele fala assim: e quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma pergunta que ele faz. E é uma pergunta que a gente tem que responder para nós mesmos. Você ainda vai estar na fé daqui 2 anos, 3 anos, daqui 1 ano? Ou talvez esse ano de 2023 entrou e a coisa não aconteceu do jeito que você esperava em 2022? Você ainda está na fé? Responda para você mesmo. Não deixe a sua fé envelhecer. Não deixe o tempo te envelhecer na fé. É a nossa mensagem de hoje, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.